Alexandre Rodrigues da Silva, mais conhecido como Alexandre Pato, é um jogador de futebol brasileiro nascido em 2 de setembro de 1989, em Pato Branco, no Paraná. O apelido Pato vem de sua cidade natal, e ele é um jogador que atuou principalmente como atacante, sendo conhecido por sua habilidade técnica, velocidade e finalização. Desde jovem, Pato foi considerado uma das grandes promessas do futebol mundial, mas sua carreira teve muitos altos e baixos. Ao longo de sua trajetória, Pato jogou por grandes clubes no Brasil, Europa e até na China. Ele teve momentos de glória, mas também enfrentou dificuldades, como lesões e fases de irregularidade. Mesmo assim, sua passagem pelo futebol mundial foi marcada por grandes gols e momentos memoráveis. Alexandre Pato começou a jogar futebol ainda muito jovem e rapidamente mostrou que tinha um talento acima da média. Aos 11 anos, ele já treinava nas categorias de base do Internacional, de Porto Alegre, um dos maiores clubes do Brasil. No Internacional, Pato passou por várias etapas de formação, sempre sendo considerado uma joia nas categorias de base. Ele se destacava por sua habilidade com a bola nos pés, visão de jogo e capacidade de fazer gols, chamando a atenção dos treinadores e da imprensa desde cedo. Aos 17 anos, Pato fez sua estreia no time principal do Internacional, em 2006, e rapidamente mostrou seu potencial. Logo em sua primeira partida como profissional, ele marcou um gol e deu 2 assistências, demonstrando que estava pronto para brilhar no futebol de alto nível. A fase de Pato no Internacional foi curta, mas muito intensa. Em pouco tempo, ele se tornou uma das principais promessas do futebol brasileiro e despertou o interesse de clubes europeus. Um dos momentos mais marcantes da carreira de Pato no Internacional foi sua participação no Mundial de Clubes da FIFA, em 2006. Na semifinal do torneio, contra o Al-Ahly, Pato marcou um gol logo em sua estreia na competição. Com isso, ele se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol em um Mundial de Clubes, com apenas 17 anos. Após o Mundial de Clubes, onde o Internacional se sagrou campeão ao vencer o Barcelona na final, o nome de Pato começou a circular entre os maiores clubes da Europa. Suas atuações com a camisa do Inter o colocaram no radar de equipes como o Milan, que acabou sendo o destino do jovem atacante. Em 2007, Pato foi vendido para o Milan, da Itália, por cerca de 22 milhões de euros. A transferência foi uma das mais caras para um jogador tão jovem e gerou muita expectativa sobre o futuro do atacante. Pato chegou ao Milan como uma das grandes promessas do futebol mundial. Ele estreou pelo clube italiano em 2008, após completar 18 anos, devido às restrições para a inscrição de jogadores menores de idade no campeonato italiano. Em sua primeira partida pelo Milan, contra o Napoli, ele marcou um gol e deixou uma excelente impressão. Durante sua passagem pelo Milan, Pato teve momentos de brilho. Ele marcou vários gols importantes, mostrando seu faro de gol e habilidade técnica. Em seu primeiro ano completo pelo clube, ele foi um dos principais jogadores, contribuindo com gols e assistências. Pato se destacou pela sua velocidade, capacidade de driblar adversários e finalizar com precisão, além de se destacar em competições como a Liga dos Campeões. Apesar do sucesso inicial, Pato enfrentou muitos problemas com lesões durante sua passagem pelo Milan. As contusões musculares o impediram de manter uma regularidade em campo, o que prejudicou seu desenvolvimento como jogador. Com o tempo, ele começou a perder espaço no time, e sua carreira no Milan não atingiu todo o potencial que muitos esperavam. Após vários anos na Europa, Pato decidiu voltar ao Brasil para tentar reencontrar seu melhor futebol. Em 2013, ele foi contratado pelo Corinthians, em uma das transferências mais comentadas do futebol brasileiro naquele ano. A chegada de Pato ao Corinthians gerou grande expectativa. No entanto, sua passagem pelo clube paulista foi marcada por momentos de altos e baixos. Ele teve alguns bons jogos, mas também sofreu com a pressão da torcida, que esperava mais de um jogador com seu nível de talento. Um dos momentos mais controversos da passagem de Pato pelo Corinthians foi o pênalti que ele perdeu contra o Grêmio, em uma partida da Copa do Brasil, tentando uma cavadinha que acabou não dando certo. Isso fez com que ele perdesse ainda mais a confiança da torcida. Após sua passagem pelo Corinthians, Pato foi emprestado ao São Paulo, onde viveu uma fase melhor. No São Paulo, ele conseguiu mais regularidade e foi um dos principais jogadores da equipe, marcando gols importantes e contribuindo com boas atuações. Sua primeira passagem pelo clube foi positiva, o que fez com que ele retornasse ao São Paulo anos depois, em 2019, quando teve uma nova oportunidade de jogar pelo time. No entanto, na segunda passagem, Pato não teve o mesmo impacto e acabou saindo em 2020. Além do Milan, Pato teve passagens por outros clubes internacionais, como o Chelsea, na Inglaterra, e o Villarreal, na Espanha. Em 2016, Pato foi emprestado ao Chelsea, da Inglaterra, mas sua passagem pelo clube foi curta e sem muito destaque. Ele jogou poucas partidas pelos Blues,
marcando apenas um gol, em uma cobrança de pênalti. Sua passagem pelo futebol inglês foi considerada discreta e não teve continuidade. Após sua breve estadia na Inglaterra, Pato se transferiu para o Villarreal, da Espanha, onde teve um desempenho um pouco melhor. Ele conseguiu jogar mais regularmente e marcou alguns gols importantes, mas novamente não conseguiu manter uma sequência de grandes atuações. Em 2017, Pato fez uma mudança ousada em sua carreira, se transferindo para o futebol chinês, onde jogou pelo Tianjin Tianyai. Na China, ele teve mais sucesso, sendo um dos principais jogadores da equipe e marcando vários gols. O nível de exigência no futebol chinês é mais baixo em comparação com as ligas europeias, e isso permitiu que Pato se destacasse mais. Sua passagem pela China foi considerada positiva, mas ele decidiu voltar ao Brasil após algumas temporadas. Em sua carreira ele ganhou um Mundial de Clubes, 2 Recopas Sul-Americana, um Campeonato Italiano, uma Supercopa da Itália, um Campeonato Paulista, um US Open Cup, uma Copa do Brasil, uma Copa das Confederações. Pato é um atacante versátil, que pode atuar em várias posições do ataque. Suas principais características são: no auge de sua carreira, Pato era muito rápido, conseguindo arrancar em direção ao gol e superar os defensores com facilidade. Ele sempre foi um jogador muito habilidoso com a bola nos pés, capaz de driblar adversários com facilidade e criar jogadas de perigo. Pato é um excelente finalizador, com grande precisão nos chutes. Ele é capaz de marcar gols de diversas formas, seja com chutes colocados, cabeceios ou até finalizações de longa distância. A carreira de Alexandre Pato foi marcada por grandes expectativas desde o início. Ele mostrou muito talento desde jovem, mas as lesões e a falta de continuidade acabaram prejudicando sua evolução no futebol europeu. Mesmo assim, Pato teve momentos de grande brilho, tanto no Brasil quanto no exterior, e é lembrado por seus gols e atuações decisivas. A luta constante para superar as adversidades e continuar jogando em alto nível demonstra sua perseverança e paixão pelo futebol. Comente qual outra história completa você quer aqui no canal e se inscreva.